Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Muito bem, a partir de agora você está conectado e conectada no Enem. Está começando mais um programa, o segundo programa, Conectado no Enem, um programa voltado para os alunos e as alunas que estão arrancando os cabelos desesperados, né, para o Enem que se aproxima. Mas eles já estão mais calminhos depois das dicas, né, do nosso primeiro programa com os mentores Normando Júnior e o Tiago Abécio. É bom demais, então, nesse segundo programa, eu, Túlio Aquino, estou como sempre aqui ao lado de quem? Moisés Barreto. Quem é você? Eu sou Moisés Barreto. Gostaria de dizer que é um prazer muito grande estar de volta aqui, apesar da sua insistência para eu não estar, mas eu estou aqui mais uma vez. O pessoal gostou, então vamos seguir aí, né? Muito bem, então eu e Moisés Barreto estamos aqui, estaremos aí na maior parte dos programas, né? Em quase todos os programas. Vai ter que ter um programa que Moisés vai ter que me entrevistar, vocês vão descobrir depois como é que vai ser isso. Então, se você que está nos escutando agora, você estiver pensando assim, como assim, segundo programa? E teve o primeiro? Teve sim, programa muito importante com a mentoria. Se você não ouviu, se você não assistiu, vai lá e assiste o primeiro programa com dicas importantes para ajudar você a se preparar para o Enem. Hoje é um programa especial, Moisés. É um programa que nós temos aí, né, a alma feminina conosco, né? As mulheres que estão aí cada vez mais emancipadas no mundo, graças a Deus, na verdade, Moisés. E a gente está com Carla Dantas e Bruna Maranhão. Graças a Deus, eu não aguento ficar olhando para Moisés aqui. Sejam bem-vindas, Carla Dantas e Bruna Maranhão. Se apresentem aí, começando por Carla. Fale um pouquinho sobre vocês para as pessoas conhecerem mais. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Eu sou professora de Linguagens e Redação no pré-universitário, né, do Direto ao Ponto, junto com o Instituto. Também sou professora da rede pública, né? Sou professora de português na Prefeitura de Jaboatão. E trabalho com o pré-universitário desde 2016, né, nessa preparação para a prova do Enem. Como já foi apresentada, meu nome é Bruna, sou psicóloga de formação, atuo também em escola da rede privada, em consultório particular e sou facilitadora da disciplina de desenvolvimento argumentativo no pré-vestibular do Instituto, juntamente com o Felipe, que ele não está aqui agora, mas a gente pensa em conjunto a disciplina. Menino, que nome bonito. Como é o nome do negócio aí? Diz de novo aí, Bruna. Desenvolvimento argumentativo. Gente, rapaz, isso é lindo demais, homem. essa Desenvolvimento argumentativo. Eu acho Bruna, que é chique, é justamente para quê? Para a pessoa desenvolver a argumentação. explica um pouco como é essa disciplina, Bruna, que a gente não vê sendo executada em outros pré-universitários daqui. Isso. Antes da gente falar exatamente como acontece, né, a gente pensa muito na importância da circulação da palavra na disciplina, né? Então, seja ela de forma falada ou pela escuta, né, vai possibilitando que o aluno ele se aproprie, ele construa a ideia e se aproprie dela, do dizer que move ele, né? E aí, para com isso, ele convencer realmente o interlocutor da ideia, que é isso que se espera de uma dissertação argumentativa. E o que a gente pode falar das aulas em si é que a gente desenvolve debates anteriores, né, mais voltados para o senso comum, mais para a construção dessas ideias, até chegar no dia do debate propriamente dito, que a gente divide a sala em 3 grupos por dia. E nisso a gente faz um sorteio para escolher, para sortear quem vai ficar defendendo cada posição e um grupo dos juízes, né? Então a gente depois desenvolve esse debate, ele é montado todo de acordo com a estrutura da redação e tem um tempo determinado para cada fala. Então também temos os critérios avaliativos, que depois eles são justificados pelos juízes. Interessante. Ou seja, é uma disciplina que tem por objetivo, então, desenvolver a argumentação. Esse desenvolvimento ele é baseado na escolha de um tema. Esse tema, as pessoas elas vão discutir diferentes possibilidades desse tema, uma divisão dentro disso. E esse debate ele segue um roteiro de redação, porque o objetivo é poder jogar isso para a redação. É isso mesmo? Isso, né? A gente pensa nessa construção dessa ideia aí para se chegar a uma construção realmente de ideia para eles colocarem depois numa redação e fazer também uma nova redação. Eles fazem uma antes do debate e depois para eles poderem ver também o que é que mudou, o que é que eles construíram mais.
A gente também pensa Interessante. na possibilidade da redação. Professora Carla Dantas, me explica o seguinte, né? Depois dessa disciplina maravilhosa que a gente está vendo aí, que é uma disciplina que tem por objetivo estimular essa questão da argumentação, né? Parece que a argumentação ela é um ponto importante na redação, não é isso? Extremamente importante, né? O gênero textual da redação do Enem é uma dissertação argumentativa. E para quem não sabe, para quem nunca fez o Enem, as competências avaliadas, né, são 5. E dentre essas 5 competências, o Enem vai exigir que o candidato elabore um nível argumentativo alto, né, para que ele possa tirar uma boa nota. Então, para isso, ele precisa ter uma boa argumentação, né, não apenas conhecer as regras gramaticais, né, da língua portuguesa, da norma culta, mas principalmente saber argumentar e saber defender um ponto de vista, né? A redação ela precisa ser construída embasada numa tese, né? O candidato precisa defender um ponto de vista sobre o tema em questão. Então, as aulas de argumentação são extremamente importantes, né, para que os alunos possam evoluir em relação ao nível argumentativo mesmo. Só então complementando, para ver se todo mundo entendeu, então a argumentação é como se fosse uma estratégia para você defender seu ponto de vista melhor na redação do Enem, é isso? Isso, o Enem exige que o candidato defenda uma tese, né, ou seja, defenda um ponto de vista, e aí para que ele comprove esse ponto de vista, né, ele precisa apresentar argumentos, né, argumentos consistentes, ele precisa apresentar dados estatísticos, informações que sejam comprováveis, né, citações, pensamentos filosóficos, tudo isso vai servir como base para a argumentação em defesa de uma tese. Ô Bruna, me diz uma coisa, e como é que diretamente vocês conseguem estimular essa capacidade argumentativa? Porque uma coisa que eu estava pensando aqui, né, e isso provavelmente, Carla pode até me confirmar aí, é uma dificuldade que o aluno brasileiro tem quando ele vai fazer redação, ele tem essa dificuldade de argumentar, é uma das faltas que geralmente cai a nota da redação. Procede, Carla? Isso. Principalmente porque as 5 competências, né, a questão da argumentação, ela está ali implícita, né, e em algumas das competências e muito explícita em outras, né? Por exemplo, a competência 2, a competência 3, elas vão avaliar o nível das informações que são apresentadas e como isso se constrói em defesa de um ponto de vista, né? Então, o candidato que não sabe argumentar, o candidato que não tem repertório sociocultural, o candidato que não tem informações consistentes, né, para defender um ponto de vista, ele vai sim se prejudicar. Muito bem, aí quem está escutando a gente nesse momento agora diz assim, eu não sei argumentar. Calma, Bruna vai explicar para você como é que você pode fazer isso. Bruna, como é que isso é feito na disciplina? Quem está nos escutando, ele não vai conseguir ser nosso aluno, né? Não vai conseguir ser aluno de argumentação, mas você vai salvar o dia, você vai explicar para ele como é que ele pode melhorar essa argumentação para jogar numa redação. Como é que seria o segredo? Então, a gente tem algumas sugestões, né, que a gente sempre costuma dar, mas quando a gente pensa assim, nessa possibilidade do debate, de ampliar essa argumentação, essa ideia dele, de se aprimorar mais disso, se aproximar mais dessa ideia dele, é quando a gente pensa exatamente de se colocar numa posição que não é a sua, né, uma posição contrária. Então, isso acontece muitas vezes, de no sorteio, você ser sorteado para defender uma posição da qual você não concorda, e aí você tem que defender, né? A gente estimula para que isso aconteça. Então, é colocar muito nessa possibilidade do diálogo, da construção, de escutar uma possibilidade diferente daquela da qual você já defendia, já concordava, né? Então, é sair muito dessa possibilidade de derrotar o outro, mesmo para um diálogo melhor, para uma mediação, né? Enfim. E a gente pensa também em outras sugestões, como pensar na transversalidade do tema, né? Que é a gente pegar esses temas que de alguma forma estão implicados dentro do tema central, né? Sem perder de vista o foco da proposta central, para não ter a fuga, além de também frequentar outros gêneros de linguagem, como poesia, sem querer ler a poesia rápido para compreender a todo custo, né? Até porque a interpretação de uma poesia é muito mais pessoal. Prestar atenção também nos sonhos, que são produções inconscientes, querendo ou não. Então, a gente dormindo, a gente está pensando, né? Mesmo sem ser uma linguagem não narrativa, né? Mesmo sendo uma linguagem narrativa. Então, a gente pensa também nessa possibilidade do sonho e
pensar, você falar o que você quer dizer de diferentes modos. Interessante. É sempre uma das maiores dificuldades, né? É você defender um ponto de vista contrário ao seu. Bruna falou sobre isso e eu acho que é um exercício até de empatia também, para você entender como é que o outro pensa, que não é só utilizado para ser bom na redação, não. É utilizado para você ser bom no dia a dia enquanto cidadão, enquanto um ser humano vivente. Porque a gente vê no mundo de hoje a grande parte das confusões nas redes sociais, leia-se Twitter, Instagram e companhia, né? Facebook também, é você não se colocar para entender por que aquela pessoa pensa daquela determinada forma, né? Então você tem a sua argumentação, você sabe falar, mas quando a pessoa vem com outro argumento, ao invés de você jogar um contra-argumento para você entender o que o outro quer dizer, você xinga logo a pessoa, chama de alguma coisa, resolve a discussão ali, e aí vira ofensas, né? E aí, se colocar no lugar de outro é muito importante. Então, essa parte de você treinar a argumentação, vendo a opinião contrária à sua, é muito interessante, é muito importante. Pois é, a gente vai fechar esse primeiro bloco, né, com esse raciocínio que eu pretendo que a gente desenvolva mais no nosso segundo momento, né, mas já fica esse primeiro registro, né, ou seja, a importância de argumentar bem para uma redação, já que a redação tem um peso tão importante dentro da prova do Enem, né, e como eu preciso investir nessa questão da argumentação. A Bruna já deixou uma dica importante aí, né, muitas vezes eu consegui, na verdade, várias dicas, né? Vou lembrar de algumas aqui. A primeira, né, é você conseguir enxergar as diferentes possibilidades e visões sobre aquele tema, entender que muitas vezes pessoas pensam diferentes sobre o mesmo tema, isso é uma coisa que acontece dentro do pré-universitário. E um segundo ponto, que é um ponto muito importante, é essa questão da transversalidade, ou seja, dentro do debate, pelo que eu entendi, você vai ter aí várias possibilidades de argumentar dentro daquele contexto, né? Ou seja, você vai argumentar utilizando recursos de diversas áreas para comprovar que o que você está dizendo faz sentido. Fantástico. Gostei dessa dica, sensacional. Nós vamos para um pequeno intervalo e em breve nós voltaremos com essas mulheres maravilhosas, Carla Dantas e Bruna Maranhão. Até daqui a pouquinho. Você está ouvindo Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Muito bem, estamos de volta com o nosso Conectado no Enem. Hoje nós estamos acompanhados aí da Carla Dantas, né, professora de linguagens, uma guerreira da educação brasileira, né, que tem ensinado tanta gente, tanta coisa boa. Estamos também com Bruna Maranhão, psicóloga, educadora, ela faz tudo, ela trabalha na rede privada, ela trabalha no Instituto JCPM, né, e elas estão aqui hoje para dar dicas sobre como fazer melhor uma redação, né, e a gente está focando hoje principalmente na questão da argumentação, né. Carla Dantas, a gente estava conversando agora antes do intervalo com a professora Bruna sobre essa importância de se trabalhar a argumentação, de ver a opinião contrária do outro, para isso enriquecer o debate, né? Bruna falou uma coisa também muito interessante, que eu vou até reforçar, né? Você não está competindo, você está enriquecendo o debate, dando as múltiplas visões e possibilidades sobre aquele tema. Ela falou também sobre a importância de você utilizar diferentes tipos, né, ou áreas, ou conhecimentos, a transversalidade do tema. Mas aí eu fiquei com a dúvida, não sei se é a dúvida de quem está escutando a gente, né, que é, como é que eu pego tudo isso que está sendo trabalhado, né? Por exemplo, o aluno de repente está lá lendo, pegou um tema, um assunto que pode cair, né? A questão do armamento no Brasil, não sei se esse tema poderia cair, mas enfim, a questão da liberação, do afrouxamento, né? Da facilitação do acesso do armamento para o Brasil. Aí ele viu o que diz quem é a favor, o que dizem quem são as pessoas contrárias, que outros assuntos podem trair, de repente sociologia, de repente estatística. Como é que eu pego tudo isso? Atenção para a pergunta para a Carla Dantas. Como é que eu pego tudo isso e jogo dentro de uma dissertação argumentativa aí, de uma redação do Enem? Então, entra aí a importância do planejamento textual, né? O aluno não deve começar uma redação, começar uma dissertação argumentativa sem antes ter feito um planejamento. Primeiro, a primeira coisa que o candidato precisa fazer é identificar a proposta do tema. Uma dica que eu sempre dou para os alunos é que eles podem sublinhar ou circular os substantivos do tema, né, para que assim eles consigam encontrar as palavras-chave do tema, para que eles não se percam e não tangenciem o tema. Né? Tangencie, meu Deus, que coisa, eu vou até anotar para usar na minha redação essa palavra. O tangenciamento do tema, né, que o Enem fala, é quando o aluno foge do tema, ele pode fugir parcialmente ou completamente.
E aí é muito importante que o aluno identifique quais são as palavras-chave do tema para isso não acontecer. Feito isso, ele precisa pensar qual é a tese que ele vai defender, né? Qual é o ponto de vista que ele vai defender. Escolhido o ponto de vista, ele vai selecionar quais são os argumentos que melhor reforçam essa tese, que melhor embasam essa tese. Ele não pode simplesmente jogar todo e qualquer tipo de informação. Ele precisa selecionar quais são as referências culturais, quais são as referências históricas, quais são as referências acadêmicas, né, as citações, os pensamentos filosóficos, o que é que ele aprendeu na aula de biologia, o que é que ele aprendeu na aula de sociologia, que reforça aquela tese Fala que ele vai defender. Fala geografia. Geografia também. Rapaz, caramba, geografia, surpresa, quer dizer que é útil. Pois é, e com certeza, todo conhecimento científico, acadêmico, enfim, que a gente aprende, né, na escola, que a gente vê nos jornais, né, esses conhecimentos comprováveis, científicos, eles são úteis para fortalecer um argumento, né, para fortalecer uma tese. Então, o candidato vai selecionar todo esse conteúdo previamente, antes de fazer o texto, né? Isso tem que ser feito no planejamento textual. E aí ele começa a pensar, o que é que vai para a introdução, né? Qual é o tipo de referência que se encaixa melhor na introdução, que é onde ele apresenta a tese? Qual é o tipo de referência que se encaixa melhor no D1, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? Qual é o tipo de dado que ele pode utilizar, qual é o tipo de citação que ele pode utilizar para fechar o texto? Isso tem que ser pensado antes do processo de escrita, né? Para que a redação realmente fique agradável de se ler. Muito bem. Eu queria comentar uma coisa só. É o seguinte, às vezes, né, a gente recebe redação de aluno, acompanha, lê e tal, e tem aluno que ele gosta de uma citação demais, né? Então ele pega aquela citação e ele gosta demais dela. E ele tenta colocar aquela citação em tudo. Bauman com modernidade líquida parece que serve para qualquer redação. Mas, na verdade, às vezes não tem nada a ver, né? Então, tem gente que sai colocando em tudo. E isso pode prejudicar o aluno, né? Quando ele escreve tenta argumentar baseado numa coisa que ele gosta, numa citação que ele gosta, e tenta encaixar ela de qualquer forma. Tipo, Paulo Freire. Aí bota Paulo Freire em qualquer lugar. Nelson Mandela bota em qualquer lugar. Educação, a de Paulo Freire. Educação transforma pessoas transformam o mundo. O cara tá falando sobre desarmamento, ele coloca a frase do... Isso, porque ele gosta de Paulo Freire, ele tenta colocar. E isso não pode fazer, né? Não, tem que selecionar previamente o que é que cabe, né? O que é que tem a ver com aquele tema, o que é que reforça a tese, né? Porque a argumentação é sobre isso, é sobre defender uma ideia, sobre defender uma tese. Então, quais são os argumentos que melhor reforçam, que embasam essa tese que eu quero defender? Aí são duas coisas importantes, né, que ela está falando, né? Ou seja, a gente sabe que, dependendo do tema, existem diferentes visões e opiniões sobre aquele tema, né? E isso é uma coisa que Bruna já citou, que é muito trabalhado na argumentação, a importância de você ver o que pensam as pessoas e como pensam as pessoas de diferentes maneiras sobre aquele mesmo tema, né? E aí Carla está falando sobre essa questão de você saber selecionar. Então, é como se tivesse um tema para ser discutido. A gente pegou um exemplo hipotético, que seria a questão da facilitação do acesso à arma. Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que acham que isso seria benéfico para a segurança do país. Sempre tem pessoas que são contrárias. Então, é você ver os argumentos de cada uma delas, se identificar com esses argumentos e aí você colocar na redação. Mas eu fiquei com uma dúvida, mas eu estou tranquilo que Bruna vai me explicar agora essa dúvida, né? Que é o seguinte, beleza, eu vou lá, eu vou ver todos os argumentos, tudo que todo mundo vai falar. A Carla já deu uma dicasinha sobre isso, né? Quer dizer, aí então o primeiro argumento que vai aparecer na minha frente, eu vou pegar lá e vou jogar, e vou utilizar, separar para de repente jogar na redação, ou tem algum critério, Bruna, que eu posso utilizar para poder selecionar melhor esse argumento que eu vou fazer na redação do Enem? Como a Carla estava falando, né, os tipos de conhecimento que a gente precisa usar, né, voltado para o científico, para o acadêmico. Na disciplina em si, a gente valoriza muito o senso comum inicialmente, né, porque é a partir dele que a gente estimula que eles possam falar e possam criar. Mas quando a gente vai para o debate propriamente dito, a gente deixa bem claro que ali o que eles vão poder trazer de fato é esse conhecimento científico, né? E aí eles irem atrás realmente de fontes seguras, de curadores, né? A gente sempre fala assim, quais são aqueles teóricos, aqueles autores que mais falam sobre determinado tema. Então é sempre bom eles saberem quais são os principais, ou que eles se identificam mais sobre determinado tema, né?
essa questão do conhecimento mesmo, Bauman, né, é um dos que fala muito nessa questão do excesso do conhecimento que a gente tem hoje, que isso é um obstáculo enfrentável, né, porque tem um acesso muito facilitado à informação, como é o Google, né, e inclusive ele cita que o Google é a maior biblioteca do mundo, sendo com pedaços desconectados, né? Então a gente leva também essa reflexão para os meninos, para eles pensarem onde é que vão atrás dessas informações, que são importantes. Então, quer dizer que eu não posso colocar na minha redação, de acordo com o que pesquisei no Google, então eu não posso fazer isso, que absurdo. Nem de acordo com as vozes da sua cabeça, também não. Também não. Nem de acordo com o Facebook. Como falava senhor Wikipedia, então não pode também. Não. Pronto, essa dica é uma dica importantíssima, né? Ou seja, da importância de a gente entender que eu preciso usar argumentos, mas não podem ser qualquer argumento. Tem que ser um argumento de alguém que tenha respaldo na sociedade, de alguém que tenha uma história, de um respaldo que seja científico, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente dizer hoje, porque a gente vive uma era de pessoas que têm muito acesso à informação, como a Bruna falou, mas estão cada vez mais desinformadas, né? Tem cada vez mais informações falsas, informações desencontradas, né? Existe a questão da pós-verdade, né? Ou seja, as coisas são como eu acredito, mesmo que eu não tenha argumentos e nem algo mais forte para poder comprovar. E isso na redação do Enem não vale. Vai valer para a sua discussão aonde você tiver, mas para a redação do Enem você tem que ter essa base, esse fundamento. Isso é muito importante. Isso, e cada vez mais a gente tem pessoas pudim. O que são pessoas pudim, assim, eu estava esperando alguém perguntar. São pessoas que estavam informadas e na hora de servir estão desinformadas. Essa é uma das piadas ruins de vocês. Não, essa foi boa. Peraí. Essa foi boa. Mas nós iremos ouvir em alguns momentos ao longo do nosso programa essas piadas horríveis de Moisés, né? Faz parte. Eu tava tranquilo, eu tinha feito eu acho. Reflexão de Moisés para o segundo programa do Conectado Enem. Não seja uma pessoa pudim. Uma pessoa pudim. Não seja uma pessoa pudim, muito bem, tá registrado. Estava informada, aqui. Mas na hora de servir, é desinformada. Antes que alguém fale, eu sei que é desinformado e desinformado. Antes que alguém venha nos comentários muito dizer, bem, eles falam errado e tal. Vamos finalizar então. O programa é assim, é muito rápido, acaba rápido, mas graças a Deus é um programa muito gostoso e eu tenho certeza que essas dicas são sempre úteis. Eu queria que Carla e Bruna, vamos inverter agora, Bruna e Carla, Bruna começa e Carla finaliza, deem aí umas últimas dicas aí, finais, para que o aluno argumente melhor nessa reta final aí da argumentação. Vocês podem reforçar o que já foi dito, não tem problema, mas finaliza com essa dica aí. Eu acho que na reta final agora é um pouco de o que você construiu já está construído, né? Sempre há o que construir mais, mas no grande é isso, mas é continuar lendo, continuar antenado aí, né? No sentido da visão de mundo, saber o que está acontecendo no mundo, saber quais são as informações realmente fidedignas, né? Enfim, esses autores, como eu falei, né? Procurar saber quais são os respaldos deles. E é isso, continuar investindo no desejo próprio de cada um, né? E o que é de cada um realmente da parte do desejo vai estar lá e a gente está aqui torcendo por todos. Eu vou deixar 2 dicas, então, para a gente finalizar. A primeira é, leiam redações nota 1000 dos anos anteriores, né? Percebam quais foram as estratégias utilizadas pelos candidatos que tiraram 1000, que tipo de argumentação eles construíram, né? Que tipo de referência eles utilizaram. E a segunda dica é, né? Dá para aprender, dá para argumentar brincando, né? Dá para fazer o que gosta e, ao mesmo tempo, aprender. Né? Então, assistam a séries que discutam sobre questões sociais, né? Black Mirror é uma série muito boa, que dá para falar sobre diversas questões da atualidade. Né? Assistam a documentários, assistam a séries atuais que falem sobre essas questões e vejam de que forma vocês conseguem assistir, né, a esse conteúdo e, ao mesmo tempo, tirar proveito. Ter um olhar crítico, né, ter um senso crítico com as coisas que a gente está consumindo na internet, nas redes sociais, enfim. E, a partir dali, construir e ver de que forma é possível construir uma argumentação para uma redação, por exemplo. E boa prova, né, para todo mundo, a gente ainda vai se ver aqui em alguns momentos até o Enem, mas desde já vamos continuar aí nessa luta, nessa batalha que com certeza vamos vencer. Muito bem, que coisa maravilhosa, né?
Estamos finalizando o nosso Conectado no Enem. Eu agradeço a Bruna Maranhão, agradeço a Carla Dantas, agradeço a Moisés Barreto. Nós nos vemos no próximo programa, viu, Moisés? Tá, posso voltar, né? Apesar das piadas, eu posso voltar. Pode, a gente perdoa, né? Agradeço a todos vocês e até o próximo programa. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.